História do Espiritismo, obra de Arthur Conan Doyle, parte 8. A descrição desse cavalheiro é forte e expressiva, mas demasiadamente longa para ser transcrita. A questão é de alguma importância na opinião do autor, por se tratar do primeiro clérigo inglês interessado no assunto. É estranho e, talvez, característico da época, quão poucas consequências religiosas chocaram os vários assistentes e como ficaram eles inteiramente absorvidos em saber o segundo nome da avó ou o número de seus tios. Mesmo os mais zelosos faziam perguntas fúteis e bobas, e ninguém demonstrava haver compreendido as reais possibilidades de um tal intercâmbio ou que se poderia estabelecer uma base firme para a crença religiosa. Contudo, aquele clérigo, de maneira acanhada, viu o lado religioso da questão. E termina o seu relato com esse parágrafo. Concluo, em poucas palavras, aos numerosos leitores clericais de Cittric, como clérigo da Inglaterra, considero este um assunto ao qual meu irmão sacerdote deve, mais cedo ou mais tarde, demonstrar interesse, por mais relutante que seja em se dedicar a ele. E minhas razões, em poucas palavras, são as seguintes. Se um tal interesse se generalizar neste país, como já aconteceu na América, que razões temos nós para não o admitir? Então, o clero de todo o reino a ele será chamado de todos os lados, terá que dar a sua opinião e provavelmente será obrigado, por seus mesmos deveres, a interferir e a evitar as mistificações a que, em muitos casos, o mistério conduziu. Um dos mais sensíveis e hábeis escritores sobre as manifestações espíritas na América, como, por exemplo, Adin Ballou, em se trabalhou, advertiu os leitores que não acreditassem em todos os espíritos que se comunicavam, mas nem mudasse de opinião nem de crença, como tem sido feito aos milhares influenciados por estas batidas. A coisa apenas começou na Inglaterra, mas em poucos meses, desde que o casal Aydin chegou a Londres, espalhou-se como fogo na floresta, e tenho boas razões para dizer que o entusiasmo apenas se acha em começo. Pessoas que de início consideraram a coisa como impostura e mistificação, testemunhando elas próprias os fenômenos. A princípio ficaram chocadas e atônitas, depois aceitaram cegamente as mais loucas conclusões. Como, por exemplo, que tudo é trabalho do demônio, ou, em sentido contrário, que há uma revelação do céu. Vejo muitas pessoas capazes e inteligentes, terrível e completamente mistificadas. E ninguém sabe o que fazer. De minha parte, apresso-me a confessar que também me sinto mistificado. De que não é impostura, estou absoluto e perfeitamente convencido. Além dos testes acima referidos, tive uma longa conversa com Mr. Hayden e sua senhora separadamente, e tudo quanto me disseram tinha a marca de sinceridade e boa-fé. Aliás, isto não constitui prova para todos, mas apenas para mim. E se engano existe, tão enganados estão eles quanto as suas vítimas. Não foi o clero, mas os livres pensadores que perceberam a verdadeira significação da mensagem e que ou deviam lutar contra essa prova da vida eterna ou deviam confessá-la honestamente, como tantos de nós fizemos desde então que a sua filosofia estava estraçalhada e que eles tinham sido batidos no seu próprio campo. Bom, aqui é sobre relato, né? Até padres da igreja, sacerdotes, bispos, etc., eles testemunharam fenômenos de contato de espíritos ali naquela época, ali, final de 1800, começo de 1900, ali, sacerdotes ingleses, franceses, ali, italianos ali, testemunharam fenômenos assim que deixaram eles impressionados. É o que
que esse sacerdote está falando, que esses assuntos, ele está falando na época lá, que esses assuntos tinham que ser estudados, que a igreja tinha que se interessar por esses assuntos para ajudar, se eles fossem reais, para tratar deles ali de forma séria, científica, se eles fossem falsos, para falar. Mas a igreja não fez nada disso, ela tentou jogar tudo na vala ali, falar que era coisa do demônio, que isso, que aquilo. Esses homens tinham pedido provas em questões transcendentais e os mais honestos e argutos foram forçados a admitir que as tinham tido. O mais nobre de todos eles foi Robert Owen, tão famoso por seus trabalhos humanitários como por sua atrevida independência em questões religiosas. Esse homem, corajoso e honesto, declarou publicamente que os primeiros raios desse sol nascente o tinham ferido e haviam dourado o sombrio futuro que ele imaginava. Diz ele: tracei pacientemente a história dessas manifestações, investiguei os fatos a elas ligados em numerosos casos testemunhados por pessoas de grande caráter, tive 14 sessões com a médium M.R.S. Hayden, durante as quais ela me deu todas as oportunidades para verificar, quando possível, se poderia ter havido qualquer mistificação de sua parte. Não só me convenci de que não havia engano algum com médios fidedignos nesses processos, mas que os mesmos estão destinados, no atual período, a realizar a maior revolução moral no caráter e nas condições da raça humana. M.R.S. Emma Wirding Britten comenta o interesse e a admiração produzida pela conversão de Robert Owen, cuja influência puramente materialista era tida como exercendo um efeito prejudicial sobre a religião. Diz ela que um dos mais preeminentes estadistas ingleses dizia que Miss Hayden merecia um monumento quando mais não fosse pela só conversão de Robert Owen. Pouco depois, o famoso Dr. Eliotson, presidente da Secular Sociedade, foi convertido como São Paulo, depois de violento ataque à nova revelação. Ele e o Dr. Hasburner tinham sido os mais preeminentes defensores do mesmerismo naqueles dias em que esse indiscutível fenômeno tinha que lutar por sua existência e quando cada médico que o apoiava estava arriscado a ser chamado de charlatão. Foi penoso para ambos porque, enquanto o Dr. Hasburner se atirava entusiasmado nessas altas cogitações, seu amigo se via compelido não só a repeli-lo, mas a atacá-lo. Contudo, a divergência foi liquidada para a completa conversão de Eliotson e Miss Erding Britten. Miss Erding Britten relata como, em seus últimos dias, ele insistia para que ela visse vê-lo e, como o encontro como um fervoroso adepto do Espiritismo, uma fé que o venerando Senhor amava como a mais brilhante revelação que jamais o havia iluminado e que, finalmente, suavizando a escura passagem para o além da morte, havia feito dessa transição uma cena de fé triunfante e de sorridente antecipação. Como era de esperar, não demorou muito para que o rápido desenvolvimento dos fenômenos das mesas obrigasse os cientistas céticos a lhes reconhecer a existência ou pelo menos tentar demonstrar o engano dos que atribuíam os movimentos a uma causa externa. Sobre as mesas, aí está falando dos movimentos das mesas ali que Kardec denominou como mesas girantes. O pessoal sentava em volta de uma mesa, a mesa se movia sozinha. Ela, às vezes, dava batidas, assim, na mesa. As pessoas, assim, sentadas em volta da mesa, mas a uma certa distância, ali, todos, assim, de mãos dadas, ninguém colocando a mão na mesa. A mesa batia, a pessoa perguntava, é um espírito que aqui está? Se for, dê uma batida. Fazia, dava uma batida. Seu nome é tal, tal. Aí as pessoas colocavam letras lá, e o espírito, por exemplo,
Hoje é dia tal, hoje é terça. Se for uma batida, por exemplo, se perguntar se era terça, se era quarta, 2 batidas. Tá. Se era quarta, dava 2 batidas. Assim, eles conversavam com os espíritos dessa forma. Então, a mesa, às vezes, ela levitava, às vezes ela subia até a altura do teto, caía no chão, assim, às vezes quebrava, tal. Era esses fenômenos. Mesas girantes, a grosso modo, era mais ou menos isso. Como era de esperar, não demorou muito para que o rápido desenvolvimento dos fenômenos das mesas obrigasse os cientistas céticos a lhes reconhecer a existência ou pelo menos tentar demonstrar o engano dos que atribuíam os movimentos a uma causa externa. Braid, Carpenter e Faraday sustentavam publicamente que os resultados obtidos eram devidos apenas a uma ação muscular inconsciente. Faraday imaginou instrumentos engenhosos por meio dos quais tinha comprovada a sua assertiva. Mas, como muitos outros críticos, não tinha feito experiências com um bom médium e o fato muito bem constatado do movimento de mesas sem contato era suficiente para desmoronar suas teorias. Se pudesse imaginar um leigo sem telescópio a contradizer um astrônomo que o tivesse usado, teríamos analogia para essa gente que se aventura a criticar assuntos psíquicos sem jamais ter feito experiências psíquicas. Foi o Sir David Brewster quem exprimiu o estado de ânimo daquela época, falando de um convite de Monckton Milnes para encontrar-se com M.R. Galland, o explorador africano, que lhe havia assegurado que M.R.S. Hayden lhe havia dito nomes de pessoas e lugares da África que ninguém, a não ser ele, podia saber. Comenta Sir David: é fora de dúvida que o mundo está ficando maluco. M.R.S. Hayden ficou cerca de 1 ano na Inglaterra, tendo voltado para a América em fins de 1853. Um dia, quando estas questões tiveram a sua verdadeira proporção em relação a outros acontecimentos, sua visita será considerada como um acontecimento histórico marcante. 2 outros médiuns americanos estiveram na Inglaterra durante a sua visita: M.R.S. Roberts e Miss J. Seguiram-na pouco depois, mas parece que tiveram pouca influência no movimento e que lhe foram inferiores em força psíquica. Um quadro daqueles primeiros dias é dado por um resumo de um artigo sobre o Espiritismo, publicado a 25 de outubro de 1856 no The Yorkshireman, jornal não espírita. Pensamos que, em geral, o público inglês não conhece a natureza das doutrinas espíritas e, sem dúvida, muitos dos nossos leitores certamente não se acham preparados para pensar que elas prevaleçam até certa extensão em nosso país. Os fenômenos comuns de movimento de mesas, etc., na verdade são familiares a muita gente. Há cerca de 2 ou 3 anos, não havia uma reunião noturna que não tentasse a realização de um milagre espírita. Naqueles dias, a gente era convidada para chá e mesas girantes, como um novo divertimento, e tinha que se mexer com toda a família em volta dos móveis como loucos. Depois de afirmar que o ataque de Faraday tinha espantado os espíritos de modo que, por algum tempo, não mais se ouvia falar das suas atividades, acrescenta o jornal. Contudo, temos provas amplas de que o espiritismo, como uma crença vital e ativa, não está circunscrito aos Estados Unidos, mas encontrou favor e aceitação entre um considerável número de entusiastas em nosso país. Mas a atitude geral da imprensa mais influente foi muito semelhante à atual. Ridículo e negação dos fatos, e o ponto de vista que, mesmo quando os fatos fossem verdadeiros, para que serviriam?
The Times, por exemplo, um jornal muito mal informado e reacionário sobre assuntos psíquicos, num artigo de fundo, pouco depois dessa data, sugere: seria algo como tomar o nosso chapéu do cabide por um esforço de vontade sem ir pegá-lo ou ocupar um criado. Se a força da mesa pudesse ser aplicada ao menos para acionar uma máquina de moer café, ganharíamos alguma coisa. Seria melhor que os nossos médios, em vez de indagar se que morreu alguém há 50 anos, descobrissem as cotações da bolsa daqui a 3 meses. Quando a gente lê tais comentários num grande jornal, fica a pensar se realmente esse movimento não foi prematuro e se, numa época tão baixa e material, não seria impossível fixar a ideia de uma intervenção exterior. Entretanto, a maior parte dessa intervenção era devida à frivolidade dos investigadores, que ainda não haviam compreendido a inteira significação desses sinais do além e os empregavam, como assinala o jornal de Yorkshire, como uma espécie de divertimento social e uma nova excitação para uma mundanidade fastigada. Mas enquanto, na opinião da imprensa, um golpe mortal havia sido dado no desacreditado movimento, a investigação prosseguia silenciosamente em muitos lugares. Gente sensata, segundo indica O. Witt, estava com êxito experimentando aqueles anjos na sua mesma forma de apresentação e verificando que eram reais, pois, como diz muito bem, os médios públicos jamais fizeram mais do que inaugurar o movimento. Se tivéssemos que julgar pelo público testemunho da época, a influência de M.R.S. Hayden deveria ser considerada como de pouca extensão. De um modo geral, para o público, era ela uma maravilha fugaz, mas espalhou muita semente que germinou lentamente. O fato é que abriu o assunto e o povo, na maioria, nos mais baixos degraus da vida, começou a experimentar e a descobrir a verdade por si mesmo. Embora, com as cautelas, filhas da experiência, tomou a maior parte dessas experiências para si próprio. É fora de dúvida que M.R.S. Hayden desempenhou a sua missão. A história do movimento bem pode ser comparada a um mar que avança em ondas sucessivas, cada vez maiores. Cada onda era tomada pelo observador como sendo a última, até que surgisse uma nova vaga. O tempo decorrido entre a partida de M.R.S. Hayden em 1853 e o aparecimento de Daniel Douglas Home em 1855 representa o primeiro repouso na Inglaterra. Os críticos superficiais pensavam que era o fim, mas em milhares de casas em todo o país realizavam-se experiências. Muitos dos que haviam perdido completamente a fé nas coisas espirituais, naquilo que era talvez o mais material período da história do mundo, tinham começado a examinar as provas e a compreender com alívio ou com espanto que estava apressado, recapitulando aqui. Mas em milhares de casas em todo o país realizavam-se experiências. Muitos dos que haviam perdido completamente a fé nas coisas espirituais, naquilo que era talvez o mais material período da história do mundo, tinham começado a examinar as provas e a compreender com alívio ou com espanto que estava passando a idade da fé e que o período do conhecimento, que São Pedro havia dito ser melhor, estava se aproximando. Dedicados estudantes das Escrituras recordam as palavras do Mestre. Eu tenho ainda muitas coisas que posso vos dizer, mas vós não as podeis suportar agora. E pensavam se esses estranhos movimentos de forças exteriores não fariam parte daquele novo conhecimento que havia sido prometido pelo Cristo. Enquanto M.R.S.
Haydn havia plantado as primeiras sementes em Londres, uma segunda onda de acontecimentos tinha trazido os fenômenos espíritas ao alcance do povo de Yorkshire. Isto se deu à visita de um certo M.R. David Richmond, um Sharker americano, à cidade de Kingley. Quando procurou M.R. David e o interessou no novo desenvolvimento, foram obtidas manifestações de mesa e descobertos médiuns locais, de modo que se organizou um centro florescente que ainda existe em Yorkshire. O movimento ganhou o Lancashire e formou uma interessante cadeia com o passado. Essa formada por M.R. Wolstenholme de Blackburn, falecido em 1925, em idade provecta, e que, quando garoto, escondeu-se debaixo de uma mesa numa dessas primeiras sessões, de onde testemunhou os fenômenos, embora pensemos que não os tenha auxiliado. O jornal The Yorkshire Spiritual Telegraphic apareceu em Kingley em 1855 e suas despesas, bem como outras, foram cobertas por David Heatherwick. Obviamente eu não sei falar inglês, umas palavras gigantescas em inglês, aí eu me complico mais ainda. Cujo nome deveria ser venerado como um dos primeiros a integrar-se de corpo e alma no movimento. Kingley é ainda um centro ativo de trabalho e estudos psíquicos. Não sei falar inglês nem pronunciar, só algumas palavras que me soam conhecidas em inglês, que consigo pronunciar mais ou menos. O relato por M.R.S. de Morgan sobre 10 anos de experiências de espiritismo cobre um período de 1853 a 1863. O aparecimento desse livro, com o prestigioso prefácio do professor de Morgan, foi um dos primeiros sinais de que o novo movimento tanto se espalhava nas altas camadas da sociedade quanto nas massas. Então surgiu o trabalho de Daniel Douglas Home e dos Davenport, que são tratados alhures minuciosamente. O exame pela Sociedade Dialética começou em 1869 e a ele nos referimos mais adiante. O ano de 1870 foi a data das primeiras pesquisas de William Crookes. Isso eu sei falar, porque eu conheço o cientista, já estudei, inclusive tem um livro meu aí, no meu canal, aí um livro áudio de William Crookes sobre materializações de espírito da Cat King. O ano de 1870 foi a data das primeiras pesquisas de William Crookes, empreendidas depois do escândalo produzido pela recusa dos homens de ciência de investigar a existência e a natureza de fatos constatados por muitas testemunhas honestas e fidedignas. No mesmo período, o Quarterly Journal of Science refere-se ele à crença compartilhada por milhões e acrescenta: quero verificar as leis que regem a manifestação de tão notáveis fenômenos que, presentemente, ocorrem numa amplitude quase incrível. A história dessas pesquisas foi publicado em extenso em 1874 e causou tamanho tumulto entre os mais fossilizados homens de ciência. Desses, de quem se pode dizer que ficaram com a mente dominada por aquilo em que trabalham, que chegaram a propalar que ele seria expulso da sociedade real. A tempestade desabou, mas William Crookes foi chocado por sua violência e verificou-se que, durante muitos anos, até que a sua posição fosse consolidada, tornou-se muito cauteloso em exprimir publicamente as suas opiniões.
Em 1872-73, apareceu o reverendo State Moses como um novo fator e sua escrita automática levantou o assunto para um plano mais espiritual, na opinião de muita gente. O lado fenomênico pode atrair a curiosidade, mas quando muito repetido, como que choca as mentes judiciosas. Então ficaram em moda as conferências e os transes. MRS Emma Reading Britain, MRS Cora LEV, Tapadina e MRS-JJ Morse fizeram orações eloquentes, supostamente sobre a ação de espíritos, influenciando largamente enormes auditórios. M.R. Gerald Massey, o conhecido poeta e escritor, e o Dr. George Sexton também fizeram conferências públicas. De um modo geral, o espiritismo teve grande publicidade. O estabelecimento da British Nation Association of Spiritualists, Associação Nacional Britânica dos Espiritistas, em 1873 deu um impulso no movimento porque muitos homens públicos bem conhecidos e senhoras da alta sociedade a ela se associaram. Entre estas devem ser mencionadas a condessa de Caithness, MRS MacDougall Gregory, viúva do professor Gregory de Edimburgo, o Dr. Stanhope Hipper, o Dr. Gully, Sir Charles Wisham, o Dr. Maurice Davis, MRSH de Deakin, o Dr. George Sexton, MRS Russ Shirk, Florence Martin, MR Newton Crosland e MR Benjamin Coleman. A mediunidade de uma alta qualidade no setor dos fenômenos físicos foi fornecida por MRS Deakin, Kate Fox e Miss Florence Cook. O Dr. J.R. Newton, famoso médium curador da América, chegou em 1870 e numerosas curas gratuitas foram registradas. Desde 1870, MRS Everett exercitou uma mediunidade maravilhosa, como a de Daniel Douglas Home, gratuitamente, convencendo a muita gente. Ernie E. Williams, MRS Krupadines e Wellington, Slade, Lott, Flower e outros fizeram muitas conversões através de sua mediunidade. Em 1872, as fotografias do espírito de Hudson despertaram um enorme interesse. E em 1875, o Dr. Alfred Russel Wallace publicou o seu famoso livro Os Miracles and Modern Spiritualism, Os Miracles and Modern Spiritualism, sobre milagres e moderno espiritismo. Um bom meio de traçar o desenvolvimento do espiritismo nesse período é examinar o depoimento de testemunhas fidedignas contemporâneas, especialmente as que são qualificadas por sua posição e experiência para poderem opinar. Obviamente que esses livros que eu gravo aqui em áudio não tem nada de profissional, é mais uma leitura aí com alguns tropeços para quem tiver interesse mesmo em saber alguma coisa sobre o espiritismo ali, o começo do espiritismo, as pesquisas científicas, mas não tem nada de profissional, nem editar os vídeos eu chego a editar, coloco do jeito que eu gravei mesmo, mas dá para quem quiser saber alguma coisa sobre o espiritismo, se inteirar, dá para quebrar um galho. Antes, porém, de lançar um olhar sobre o período que estamos considerando, olhemos a situação de 1866, tal qual havia de M.R. William Horwich, nos poucos parágrafos tão admiráveis que o autor
se sente obrigado a citá-los. Diz ele, a posição atual do espiritismo na Inglaterra, se a imprensa fosse onipotente, dada a sua influência, seria pouco animadora. Depois de empregar todos os meios possíveis para prejudicar e desacreditar o espiritismo, depois de lhe haver aberto as suas colunas na esperança de que o vazio e a loucura ficassem tão aparentes que os seus espertos inimigos logo fossem capazes de atingi-lo com argumentos irrespondíveis e assim verificarem que todas as vantagens da razão de fato estavam de seu lado. Depois de havê-lo difamado e ferido, sem propósito algum, toda a imprensa, como se por consenso geral ou de plano pré-estabelecido, adotou a tática de abrir as suas colunas a toda falsidade e a toda história insensata a respeito dele, mas se fechando hermeticamente a qualquer explicação, refutação ou defesa, desde que todos os outros meios para o liquidar haviam falhado, foi decidido sufocá-lo, pregar um esparadrapo literário em sua boca e deixar que seu pescoço fosse cortado por quem quer que desejasse fazê-lo. Assim esperava poder desferir-lhe o golpe de graça. Se alguma coisa pudesse aniquilar o espiritismo, sua atual estima pelo público inglês, seu tratamento pela imprensa e pelas cortes de justiça, a tentativa de sua supressão por todas as forças da inteligência pública, o ódio que lhe votam todos os heróis do púlpito de todas as igrejas e credos, a sua simples aceitação ainda, mesmo por esse público que a imprensa considera maluco e pervertido, as suas próprias divisões internas, numa palavra, a sua preeminente impopularidade o teriam liquidado. Mas é assim? Ao contrário, jamais ele se arraigou tão firmemente na massa de mentes adiantadas. Nunca seu número cresceu tão rapidamente como agora. Jamais suas verdades foram mais eloquentes e claramente defendidas. Jamais as investigações a seu respeito foram mais abundantes e ansiosas. A imprensa sempre foi. A imprensa, sempre, não, né, muitas vezes da época, ela foi inimiga das coisas, assim, das coisas que ela via que poderia, sei lá, atrapalhar o que ela defende. Como hoje em dia, muitos políticos são atacados pela imprensa e outros não. Como o presidente que está no poder, a imprensa é uma verdadeira a imprensa é cabo eleitoral dele, como a Globo foi, e outros a imprensa persegue, sempre foi assim. Nessa época, a imprensa perseguiu o espiritismo com um ódio mortal. Até pouco tempo acontecia muito isso. As religiões desciam além do espiritismo. Nossa, falava que o espiritismo era macumba, essas coisas, tentando para denegrir o espiritismo. Esses religiosos, eles são estudados, eles leram muitos livros, tanto os pastores influentes quanto os padres, aí, os sacerdotes, que hoje não são tantos, mas alguns ainda descem além do espiritismo. Eles sabem que o espiritismo não é nada daquilo que eles estão falando. Tinha um senhor, já até faleceu, dono de uma televisão aí, nossa, tinha um ódio mortal do espiritismo. Já chega algumas palestras dele, ele falando do espiritismo, chega a ser triste, como ele descia além do espiritismo. Meu Deus, o espiritismo, os espíritas não se preocupam com religião alguma, não falam mal de ninguém, não tenta converter ninguém. Por que eles têm tanto medo do espiritismo? Se o espiritismo nunca um espírita bateu na porta de alguém tentando converter a pessoa. Por que essa perseguição? Por que eles têm medo do espiritismo? Por quê? Porque eles, no fundo, eles sabem que o espiritismo é verdade. E a verdade, ela apavora certos indivíduos. Eles querem ter domínio de tudo e de todos. Então, quando eles veem que algo pode
abalar esse domínio deles, eles sobem como se diz, sobe nas tamancas e não permitem. Né? Durante todo o tempo em que a imprensa e os boatos estiveram lançando o insulto e o desprezo sobre ele, jamais as reuniões de Harley Street agora falei bonito, Harley Street, foram tão concorridas e superlotadas por senhoras e cavaleiros das classes médias e altas, que ouviam com admiração as eloquentes e sempre variadas mensagens de Emma Wirding. Ao mesmo tempo, os Davenport, milhares de vezes denunciados como impostores, outras tantas demonstraram que os fenômenos que produziam continuavam inexplicáveis por qualquer teoria, exceto a espírita. O que significa tudo isso? Que indicam esses fatos? Que a imprensa e o público, os magistrados e as cortes de justiça uniram as suas forças, mas fracassaram, ficaram aniquilados ante essa coisa que eles próprios classificam de pobre, maluca, falsa e inconsistente. Como é que o seu saber, as suas denúncias inescrupulosas, os seus vastos meios de ataque e os seus não menores meios de cerceamento da defesa, as suas ordens aos ouvintes e sua opinião para a multidão, como é que todo o seu espírito, sarcasmo, lógica e eloquência não a podem atingir? Longe de a abalar e atingir, não alcança um cabelo de sua cabeça ou uma franja de seu vestido. Já não é tempo para que todas essas hostes combinadas dos grandes e dos sábios, dos cientistas e dos ilustrados, dos diligentes do Senado e das cortes de justiça, os eloquentes favoritos do parlamento, os magnatas da imprensa popular, de posse de toda essa artilharia intelectual que um grande sistema nacional de educação e um grande sistema nacional de igreja, de Estado e de aristocracia, acostumado a proclamar aquilo que deve ser aceito como verdade e considerado honroso por todos os cavalheiros e senhoras honradas, já não é tempo, perguntava eu, de que todo esse grande e esplêndido mundo de espírito e de sabedoria comece a suspeitar de que defrontam algo de sólido? De que existe algo vital nisso que tem tratado como um fantasma? Não quero dizer a essas grandes corporações que governam o mundo que abram os olhos e vejam que os seus esforços são infrutíferos, inúteis e confessam a sua derrota, porque provavelmente eles jamais abrirão os olhos e confessarão a sua vergonha. Mas digo aos próprios espíritas, por mais escuros que os dias vos pareçam, jamais foram tão cheios de promessas, ligadas como estão todas as forças dos instrutores e dirigentes públicos, jamais, entretanto, as perspectivas foram mais claras de nossa vitória final. Sobre ele há todas as características de conquista, de influência em nossos dias. Ele tem à sua frente todo o legitimismo da história. Todas as grandes reformas sociais, morais, intelectuais ou religiosas triunfaram através da luta. Como que, mostrando a mudança ocorrida depois do que M.R. Ulrich escreveu em 1866, encontramos em The Times, de 26 de dezembro de 1872, um artigo sobre o título de Espiritismo e Ciência, instirando-se por 3 colunas e meia, no qual se exprime a opinião de que agora é chegado o momento de mãos competentes cortarem o nó górdio, muito embora não explique porque as mãos de William Crookes e Wallace ou de Morgan seriam incompetentes. Falando sobre o livrinho de Lord Adary, de edição particular a respeito de suas experiências com Daniel Douglas Home, o escritor parece impressionado pela posição social das várias testemunhas.
As características desse artigo são a grosseria e o pedantismo. Um volume que se acha à nossa frente mostra quanto essa loucura espalhou-se por toda a sociedade. Foi-nos emprestado por um distinto espiritista, sob o solene compromisso de que não publicaríamos nenhum dos nomes ali referidos. Contém cerca de 150 páginas de relatos de sessões e foi impresso, em particular, por um nobre conde recentemente desaparecido da Câmara dos Lordes, e que também desocupou, ao que nos parece, as cadeiras ocupadas por espíritos e as mesas de que gostava em vida, não sabiamente, posto gostasse muito. Nesse livro, coisas mais maravilhosas do que quaisquer outras de que tenhamos notícias são relatadas minuciosamente, de modo tão natural quanto se fossem fatos rotineiros. Não cansaremos o leitor citando algum dos casos relatados, e não obstante, ele acreditará em nossa palavra quando dissermos que se enquadram em toda sorte de manifestações de profecias para baixo. O que desejamos observar mais especialmente é que, de entrada do livro, se acha atestado de 50 respeitáveis testemunhas. Entre estas se acha uma duquesa viúva e outras senhoras de posição, um capitão de guardas, um nobre, um barão, um membro do parlamento, vários membros de corporações científicas, um advogado, um comerciante e um médico. As camadas mais altas da classe média estão representadas por gente de todos os graus e por pessoas que, a julgar pela posição que ocupam e pela profissão que exercem, deviam possuir inteligência e muita perspicácia. O eminente naturalista Dr. Alfred Russel Wallace, numa carta escrita a The Times em 4 de janeiro de 1874, descrevendo uma visita a um médium público, diz: "Não acho exagero dizer que os fatos principais agora se acham tão bem estabelecidos e tão facilmente verificáveis como qualquer dos mais excepcionais fenômenos da natureza, ainda não reduzidos à lei. Eles têm uma significação mais importante na interpretação da história, que está cheia de narrativas de fatos similares, e na natureza da vida e do intelecto, sobre os quais a ciência física derrama uma luz muito fraca e muito incerta. E é minha crença firme e deliberada que cada ramo da filosofia deve sofrer até serem os fatos honesta e seriamente investigados, e trabalhos como constituintes de uma mesma parte essencial dos fenômenos da natureza humana. A gente se extravia com os fenômenos do ectoplasma e as experiências de laboratório, que desviam o pensamento do essencial. O Wallace foi um dos poucos cuja mentalidade grandiosa, avassaladora e sem preconceitos, viu e aceitou a verdade em sua maravilhosa inteireza, desde as humildes provas físicas de uma força exterior até ao mais alto ensino mental que essa força podia trazer, ensino que ultrapassa de muito em beleza e em credibilidade tudo quanto a mente moderna tem conhecido. A aceitação pública e o decidido apoio desse grande homem de ciência, um dos principais e primeiros cérebros de seu tempo, foram de grande importância, desde que ele teve espírito para compreender a completa revolução religiosa que estava por detrás desses fenômenos. Foi um fato curioso que, salvo algumas exceções em nossos dias, assim como no passado, a sabedoria tenha sido dada aos humildes e negada aos doutos. Sentimento e intuição triunfaram onde falhou o cérebro.
Talvez pensassem que a questão era simples. Ela deve ser expressa numa série de perguntas à maneira de Sócrates. Estabelecemos contato com a inteligência dos que morreram? O espírita diz, sim. Deram informações sobre a nova vida que levam e como esta corresponde à descrição. O espírita diz, sim, deram informações sobre a nova vida que levam e como esta foi afetada por sua vida terrena. Ainda assim, acharam que corresponde à descrição feita por todas as religiões da Terra? Não, mas se é assim, não está claro que a nova informação é de vital importância religiosa? O humilde espiritista vê isto e adapta à sua religiosidade os fatos. William Barrett, então professor, apresentou o problema da ciência em 1876. Sir William Barrett, então professor, apresentou o problema do espiritismo à Associação Britânica para o Progresso da Ciência em 1876. Seu estudo tinha por título sobre alguns fenômenos associados com condições mentais anormais. Foi difícil ser ouvido. A Comissão de Biologia recusou o estudo e passou para a Subcomissão de Antropologia, que só o aceitou pelo voto de Minerva do secretário Dr. Alfred Russel Wallace. O coronel Lane Fox ajudou a vencer a oposição, perguntando por que, se no ano anterior havia sido discutida a magia antiga, este ano não se podia discutir a magia moderna. A primeira parte do trabalho do professor Barrett tratava de mesmerismo, mas na segunda parte eram descritas as suas experiências com os fenômenos espíritas, e insistia para que novo exame científico fosse feito sobre a matéria. Deu um detalhe convincente de uma experiência sobre batidas feitas com uma criança. The Spiritualist, setembro 22, 1876. Na discussão que seguiu, Sir William Crookes falou das levitações que ele havia testemunhado com Daniel Douglas Home. Disse da levitação, a prova em seu favor é mais forte do que a prova em favor de quase todos os fenômenos que a Associação Britânica pôde investigar. Fez ainda as seguintes observações relativas ao seu próprio método de pesquisa psíquica. Pediram-me para investigar logo que apareceu o Dr. Slade e eu expus as minhas condições. Jamais fiz investigações senão nessas condições. Deveriam ser feitas em minha casa e eu mesmo deveria escolher os amigos e os assistentes. Seriam realizadas dentro de minhas próprias condições e eu faria o que quisesse em relação aos aparelhos. Sempre que foi possível, procurei fazer que os testes fossem realizados pelos próprios aparelhos de física e nunca acreditei mais do que era possível em meus próprios sentidos. Mas quando é necessário crer em meus sentidos, sou obrigado a discordar de M.R. Barrett, quando diz que um investigador físico não auxilia um médium profissional. Sustento que um investigador físico é mais que um auxiliar. Uma importante contribuição para a discussão foi a de Lord Herring, o distinto matemático, que disse: penso que somos muito obrigados ao professor Barrett por sua coragem, pois é necessária alguma coragem para avançar neste terreno e trazer-nos os benefícios de sua cuidadosa experiência. Meu próprio interesse pelo assunto data de 2 anos. Fui atraído inicialmente para ele pela leitura das investigações de M.R. Crookes, conquanto as minhas oportunidades não tenham sido tão felizes como as do professor Barrett. Tenho visto o bastante para me convencer de que estão errados os que quiserem obstar as investigações atirando o ridículo sobre os que se sentem inclinados a fazê-las. O orador seguinte foi M.R.
Gru Napier, acolhido com gargalhadas quando descreveu as constatações psicométricas feitas de algumas pessoas apenas por sua caligrafia encerrada em envelopes lacrados. E quando começou a descrever as luzes de espíritos que de próprio tinha visto, o barulho foi tal que se viu obrigado a sentar-se. Respondendo à crítica, disse o professor Barret: isso mostra o enorme avanço que o assunto fez nestes poucos anos, que uma comunicação sobre fenômenos espíritas, que há poucos anos causaria riso, agora é admitido na Associação Britânica e merece uma larga discussão como a de hoje. O Espectador de Londres, num artigo intitulado Associação Britânica e a Comunicação do professor Barret, começa com este ponto de vista de uma mente larga. Agora que temos à nossa frente uma descrição completa da comunicação do professor Barret e da discussão da mesma, seja-nos permitido exprimir a nossa esperança de que a Associação Britânica realmente exerça alguma influência sobre o assunto da comunicação a despeito dos protestos do partido que chamaríamos partido da incredulidade supersticiosa. Dizemos incredulidade supersticiosa porque é realmente pura superstição e nada mais para admitir que estejamos tão bem informados sobre as leis da natureza que, mesmo os fatos cuidadosamente examinados e atestados por um observador experimentado, devem ser postos de lado como absolutamente indignos de crédito, simplesmente porque, à primeira vista, se chocam com aquilo que já é mais conhecido. Os pontos de vista de William Barret foram progredindo firmemente até que aceitou a posição de espírita em termos inequívocos antes de sua lamentada morte, em 1925. Viveu até o mundo melhorar o seu antagonismo contra tais assuntos, embora pequena fosse a diferença observada na Associação Britânica, que pareceu obscurantista, como sempre. Essa tendência, entretanto, não deve ser sido um mal, porque, como assinala Sir Oliver Lodge, se os prementes problemas materiais se tivessem complicado com as soluções psíquicas, é possível que não tivessem sido resolvidos. Deve ser digno de registro que Sir William Barret, em conversa com o autor, tenha lembrado que os 4 homens que o apoiaram naquele difícil momento histórico viveram bastante para receberem a Ordem do Mérito, a maior distinção que o seu país podia conceder. Os 4 foram Lord Heinrich, William Crookes, Wallace e Wiggs. Não era de esperar que o rápido crescimento do espiritismo fosse isento de aspectos menos desejáveis. Estes foram, pelo menos, 2. Primeiro, o grito de mediunidade fraudulenta ouvido com frequência. À luz de nossos últimos e mais completos conhecimentos, sabemos que muito daquilo que reveste as aparências de fraude absolutamente não o é. Ao mesmo tempo, a ilimitada credulidade de uma parte dos espiritistas indubitavelmente ofereceu um campo fácil aos charlatães. Numa conferência lida na Sociedade da Universidade de Cambridge para Investigações Psicológicas em 1879, disse o seu presidente M.R.J.A. Campbell, The Spiritualist, abril 1879. Desde o aparecimento de M.R. Joly, o número de médios aumenta dia a dia, como aumenta a loucura e a impostura. Aos olhos dos tolos, cada farsante se converteu numa figura angélica. E não só cada farsante, mas cada trapaceiro metido numa mortalha é chamado ou quer se chamar um espírito materializado. Uma suposta religião foi assim
estabelecida e nela a honra dos mais sagrados nomes foi transferida para espíritos de batedores de carteiras. Não farei aos leitores o insulto de falar do caráter dessas divindades, nem das doutrinas que as mesmas ensinam. Assim é sempre quando a loucura e a ignorância tomam em suas mãos a arma da realidade eterna para abusos, distorções e até crimes. É o mesmo que crianças a brincarem com ferramentas aliadas. E quem, senão um ignorante, iria gritar? Pouco a pouco o movimento se vai libertando dessas excrescências. Gradativamente, o movimento se vai tornando mais moderado, mais puro e mais forte.